Começando mais uma edição do programa Nossa Casa Imóveis, e não só a Semana do Meio Ambiente, mas também um mês atribuído a ele. A gente vai abrir o nosso programa com um bate-papo super legal com uma das organizações não governamentais aqui de Torres, sem fins lucrativos e que promove diversos projetos, né, iniciativas ligadas ao meio ambiente aqui no município de Torres, que é a turma da Onda Verde, na pessoa da Débora, e a gente confere esse bate-papo a partir de agora. Muito bem, agora nesse cenário bacana aqui, buscamos uma sombra, quero conversar com a Débora, ela que é da Onda Verde. Nós estamos vivendo a Semana do Meio Ambiente, posso dizer o mês do meio ambiente, ou é sempre momento de cuidar do meio ambiente, né, Débora? Sempre é momento de cuidar do meio ambiente. Esta data, né, que já tem certo tempo, ela justamente é para lembrar mais ainda, né, para celebrarmos o meio ambiente e trazermos todas as possibilidades possíveis de cuidar do meio ambiente. Neste ano, a ONU tem chamado a atenção para a questão do plástico, né, do uso excessivo do plástico nas nossas vidas, principalmente para cuidar dos oceanos. E hoje é o dia do oceano. Tudo que nós vamos comprar são plástico. E o que antes, às vezes, nós comprávamos um pacote de biscoito, vinha um pacote de plástico, às vezes a gente abre e tem 3 dentro, mais 3 dentro. Tem. E são plásticos mais difíceis de reciclagem, né? E conseguimos chamar a atenção dessa juventude, dessa população, desse pessoal que está hoje com esse plástico na mão? Até consegue. Eu acho que a juventude e a criança ela é muito mais propensa a fazer essas percepções do que quem já está há muito tempo, né, educado, vamos dizer assim, né? E quais são as ações aí que a Onda Verde tem realizado nesses últimos tempos aqui por Torres? A Onda Verde, ela fez 24 anos, agora no dia 10 de maio, tá? 24 anos de direito, né? Porque ela já existia, né? Porque sabe que uma organização, até tornar existir com CNPJs, ela já vai sendo construída há um ano e pouco, né? Então podemos dizer que ela já tem um quarto de século. Né? Ela nasceu ali com alguns professores da escola Marcílio Dias, já com o intuito da educação ambiental, e chamando a atenção que na década de 80, a nossa Lagoa do Violão ela era muito mais poluída do que ela é hoje, tinha uma situação de esgoto muito maior. Então ela nasceu com a preocupação do lixo, que não se falava em reciclagem, limpeza urbana, e também com a questão da Lagoa do Violão, que está dentro do coração da nossa cidade. E hoje a Onda Verde ela se volta novamente para a Lagoa do Violão, onde ela nasceu, que ali se faziam monitoramentos, né? O seu Nabor Guazelli, com engenheiro agrônomo, que deu esse passo, juntamente com o professor Benedito Salvador Antaguili, Maria de Fátima Sequim, Leonila Ramos, o professor Remo John, professora Loreni, a professora Reinalda Fritzen, quem é de Torres há muito mais tempo, que passou pelo Marcílio Dias, né? Que a gente fomos alunos dessa turma toda e trouxemos assim no nosso sangue, né? Inclusive, logo em seguida, já veio a Eco Torres com esse intuito do consumo dos produtos agroecológicos, da necessidade de incentivar a agricultura agroecológica junto com o Centro Ecológico e aonde buscar, né? Como é que vai acessar? Surge a Eco Torres. Mas depois as ações fizeram com que, junto ao município, nascesse a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então são todas essas ações. Hoje a Onda Verde ela participa efetivamente de vários conselhos municipais. Então a gente atua dentro dessas esferas, dentro da questão das políticas públicas. Neste ano, em fevereiro, nós inauguramos esta campanha que é a Pesca Sustentável promove a preservação, dando enfoque à pesca sustentável do robalo, né, para educar as pessoas como pescar, mas que ele mantenha, né, porque já tem, assim, observado que as unidades do robalo, que aqui nós temos 2 espécies, está sendo diminuída. Isso chamado a atenção de pessoas, inclusive, que são pescadoras, e outras ações que nós estamos desenvolvendo, que daí cabe mais a educação ambiental, que é o tema das águas, é um encontro bimensal, que a cada 2 meses nós nos encontramos, discutimos questões, e fizemos tanto palestra e conversamos sobre a problemática, e depois no final de semana seguinte nós fizemos uma visita em loco para observarmos, né, diretamente ali na Lagoa do Violão, para que desenvolver também, né, embelezar a nossa praça da Lagoa ali, e para que cresça, né, e tenham flores. Nós já plantamos algumas árvores que já estão florindo ali,
um ipê rosa, em homenagem ao Bento Barcelos, uma na cada serra, em homenagem ao professor Carlos Sequim, que também era nosso associado e faleceu na época do Covid. E nós finalizamos esses plantios lá na aldeia indígena, né, no dia 2 também, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, porque ali é uma propensão, né, de desenvolvimento da mata. Débora, muito obrigado por vindo até aqui, a nossa casa, para a gente usar a TV Nossa Casa aqui para divulgar esse material e com certeza, né, te parabenizar aí por esse objetivo, por esse trabalho que tu Eu faz. sempre agradeço a todos os nossos parceiros, né, nossos associados, tem pessoas muito mais à frente que sempre estão segurando o rojão, e dizer que a gente sempre fala muito, né, na questão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A gente precisa de mais envolvimento ambiental, ao invés de desenvolvimento, que todos nós possamos nos envolvermos mais, porque isso é nossa vida, né? O ar que nós respiramos, é o mar que a gente usufrui como lazer, né? As árvores que nos trazem, proporcionam isso tudo. Então, prestar bastante atenção. E esse final de semana dos apaixonados, aliás, quem pôde aproveitar o feriado aí de Corpus Christi, que aconteceu na última quinta-feira, pôde emendar e pôde ser agraciado realmente com tempo bom e com temperaturas mais amenas, o que é diferente da serra aqui no litoral, que não varia tanto a amplitude térmica durante o dia. Depois a gente falar com a turma da Onda Verde, atrelado à Semana do Meio Ambiente, a gente vai conversar com relação a inventário. E aí, para todas essas questões mais burocráticas, a gente vai consultar ele que também é nosso advogado, Rafael Sesta. Muito bem, estamos começando um bate-papo muito bacana com o advogado Rafael Sesta, ele que é um profissional e atua aqui junto à Imobiliária Nossa Casa também, que a Nossa Casa gosta de ter essa agilidade junto dos seus processos, né, tendo um profissional a esta altura aqui para facilitar e agilizar. Mas, doutor, vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos importantes, interessantes, e talvez começar falando um pouquinho sobre inventários, né? Sucessão de bens. Qual a importância hoje, doutor, né, de tu já ter agilizado ou tu agilizar um inventário para quem tem os seus bens? Certo. A questão do inventário é muito importante, porque quando se falece, aqueles bens, a princípio, só se transmitem mediante o inventário. Ainda que a pessoa, os herdeiros, pelo princípio da SASINE, já tenham aquela expectativa de direito, eles só vão poder dispor desses bens, poder vender e fazer outras coisas, outros negócios, depois do inventário, né? O inventário já foi um tema mais tabu, especialmente na área do imóvel, né? Nós vimos, às vezes, o imóvel que era de alguma pessoa que faleceu e os familiares queriam vender, e aí, depende de inventário, né? Porque o inventário judicial, por vezes, demora muitos anos. Só que desde 2011, né, o inventário pode, em algumas circunstâncias, ser feito também via cartório, sem a necessidade do judiciário. Isso é um facilitador. Então, muitas vezes as pessoas têm essa questão de pender o imóvel do inventário, querem dispor do imóvel, e hoje podem usufruir disso. Mesmo havendo a necessidade do inventário judicial, também pode ser feito, eventualmente, um pedido de alvará para liberar o imóvel para poder vender. Porque, por muitas vezes, o imóvel está ali, ele não é mais de utilidade depois do falecimento da pessoa, os herdeiros querem dispor, né, e o mercado imobiliário, por muitas vezes, absorve bem esse imóvel e ele está ali travado pela falta do inventário. E muitas vezes há um preconceito das pessoas com isso, né? A gente vê que muitas vezes as pessoas ficam com bens anos no nome das pessoas falecidas, né, e sem transferir, e aí quando resolver e passar o imóvel para o nome mediante o inventário, enfim, às vezes já faleceu alguns herdeiros, às vezes a situação junto à Receita Federal do falecido, né, já tem alguma pendência, então ao passar do tempo vai dificultando isso. Então, por quê? Porque existe também aquela questão do medo do imposto, né? Imposto, dos custos do inventário, né? E tudo isso pode ser resolvido de uma forma ou outra, né? O Código Civil ainda fala naquela questão de se não abrir o inventário em determinado prazo vai haver multa, mas no Rio Grande do Sul eu nunca vi aplicarem essa multa. É mais realmente o problema de irem se acumulando problemas, né? Uma pergunta que eu te faço, e aí eu também não sei se
se é possível. O inventário, a gente muito ouve falar do inventário feito pós, né, a morte da pessoa que ali estava com o nome. Posso fazer esse inventário em vida? Não, aí não é inventário. É muito importante a gente dizer que não existe herança de gente viva, né? Assim, muitas vezes a gente vê em famílias até um pouco mais conturbadas os filhos querendo discutir a herança dos pais. Não, os pais podem dispor, enfim, a pessoa pode dispor do que tem, né? Até vender tudo. Eu quero vender meus bens e comprar um veleiro e viajar o mundo. Claro que a pessoa pode, ela não é obrigada a deixar herança para os filhos, certo? Existe, claro, uma restrição à doação em vida para um filho só. Né? Os outros têm que anuir, senão é o adiantamento de legítimo. Ele vai ter que ser rediscutido depois no inventário, salvo os outros anuírem. Ou então, os pais venderem para um dos filhos, os outros têm que anuir. Mas isso é uma exceção. A gente está falando de... o inventário, ele ocorre pelo falecimento. A pessoa pode dispor dos bens em vida, mas aí é doação. Né? Ou vender. Um filho pode comprar, né? Mas nesse sentido de haver a transmissão prévia, pode haver a doação, né? Em vida. Mas, inclusive, pode-se desmembrar a propriedade. Isso é muito comum, as pessoas doarem a nua propriedade e se reservarem o usufruto vitalício. É muito comum isso. As pessoas podem usar o imóvel como seu até o fim da vida, e doarem só na propriedade. Quando eles falecem, o usufruto se extingue e a propriedade se recompõe de forma plena no nome nos proprietários, normalmente os filhos. Né? É uma forma de se evitar o inventário. Outra questão é que pode haver o testamento. Né? No testamento, a pessoa pode dispor de até 50%, os outros 50% são legítimas, tem que ser reservado para os herdeiros necessários. Né? Caso o testamento mude alguma disposição em relação aos herdeiros necessários, ele pode testar tudo, ou caso a pessoa não tenha nem ascendentes nem descendentes em linha reta, ou seja, não tenha herdeiros necessários, pode dispor de tudo. A questão do testamento é que, aí tem que explicar uma questão que é importante, é que havendo o testamento, existe um degrauzinho antes de se fazer o inventário via cartório, via notarial. Por quê? Porque o inventário via notarial, que é um facilitador tremendo nessa inovação que veio em 2011, é sensacional, ele tem alguns requisitos. Primeiro, ser consensual. Todos os herdeiros têm que estar de acordo, não pode haver discordância. Porque não existe judicialização. O tabelião não vai poder julgar nada. Já tem os acordos. Exatamente. Vai seguir ou a ordem sucessória do Código Civil ou algum outro arranjo, mas que estejam todos de acordo. E até por conta disso, todos maiores e capazes, né? E que não haja testamento. O testamento, por que isso? Existe uma ação não contenciosa, que é a abertura do testamento via judicial, um procedimento prévio que tem que ser feito. Essa ação, ela não vai discutir alguma inconformidade de herdeiros ou de beneficiários em relação ao testamento, ela só vai homologar os requisitos formais do testamento. Isso é necessariamente por via judicial. Feita essa etapa, se todos estiverem de acordo, ele pode descer de volta e ir para a esfera extrajudicial. Se houver algum litígio, ele vai seguir, né? Obviamente, o litígio, menores, incapazes, né? Aí ele vai ter que seguir via judicial, necessariamente. Né? Maravilha. Informações, explicações, e aí a gente tem aqui um profissional, o Dr. Rafael César, que está conversando com a gente, né? E a gente teria tantos outros assuntos, e a gente vai ter, doutor. Nós vamos usar a sua pessoa, né, o seu conhecimento, para que a TV Nossa Casa possa, então, informar. Hoje nós falamos aqui, rapidamente, sobre a questão de inventários. Nosso tempo é curto, por isso a gente coloca à disposição também a Nossa Casa Imóveis, para você, quando vir adquirir seu imóvel, de repente tem a questão aí de um inventário. Os profissionais aqui da nossa casa, os corretores, os diretores também estão capacitados a conversar com você, e aqui nós temos um profissional à disposição em alguns dias da semana. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. E com certeza, até você que está nos acompanhando, pode mandar aí uma sugestão de pauta para conversar com o doutor, né, o Rafael Sesta. Muito obrigado. Disponha. Com todo carinho, a gente vai conversar agora com ele, que é
um dos proprietários, aliás, a família toda é envolvida, eles que adotaram, pode-se dizer, a zona ali, a região da Praia da Cal, para construir valiosos empreendimentos. A gente vai conversar com o Ivan Menegotto, da construtora Menegotto, ele que vai contar um pouquinho sobre a história, sobre a trajetória, o porquê da Praia da Cal e também quais são os empreendimentos que estão sendo construídos naquela região neste momento. Muito bem, estamos iniciando um bate-papo aqui direto da Menegotto, onde eu quero conversar com o Ivan Menegotto, ele que vai nos falar um pouco dessa trajetória, dessa história, dessa empresa que constrói também o futuro aqui em Torres. Tudo bom, Ivan? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre a Menegotto? Quanto tempo tem já de história essa Menegotto? Na verdade é que a empresa Menegotto, ela tem hoje em torno de 7 anos do início das atividades e a ideia inicial, quando nós viemos para cá e resolvemos construir, nós já tínhamos uma vivência com a área de construção há aproximadamente 15 anos. Então, na cidade de origem, que nós somos da Serra, a gente já trabalhava com construção. Eu, basicamente, trabalhava com isso. E aí, quando eu resolvi vir para cá e me mudar para Torres e vir morar aqui, a gente resolveu entrar nesse ramo. Essa ideia da entrada nesse ramo da construção, melhor, trazer o ramo para cá, ela se deu basicamente por 2 motivos. O primeiro e o mais importante é que nós amamos essa cidade e a gente vive nela, apesar de não sermos torrenses, nós convivemos com Torres há mais de 35 anos. Então, meus filhos praticamente foram criados aqui, porque passavam o verão inteiro aqui. Quando nós tínhamos um período de férias, nós vínhamos para cá. Basicamente, a nossa história em Torres, ela está alicerçada mais na Praia da Cal, que é um bairro de Torres. Sim. É um bairro encostado ao centro da cidade e aonde realmente existem as belezas naturais de Torres, da onde o nome provém, Torres, por conta das torres aqui das Furnas, da Guarita, do Farol. E a gente fica muito feliz porque quando a gente iniciou aqui as atividades, muita gente nos questionou por que construir na Praia da Cal ao invés de construir na Praia Grande. E aí eu sempre coloquei, bati sempre nessa tecla, que a gente tinha um objetivo, além de construir e ganhar alguma coisa, porque nós temos um retorno dessa questão financeira, é importante para todo mundo, mas a gente tinha essa segunda ideia, que era realmente divulgar ela para abrir essa parte aqui, que era muito pouco explorada. E hoje a gente está muito feliz e pode dizer, o mercado mesmo pode ver isso, que muitas empresas vieram para cá, estão construindo aí, estão transformando a Praia da Cal num excelente lugar para morar, enfim, para desfrutar dessas belezas todas que a praia tem. Que maravilha. Seu Ivan, então dá para se dizer que o senhor vem da Serra e muitas vezes constrói para o pessoal da Serra, porque a Serra procura muito Torres, né? Procura bastante. A gente se surpreendeu com a procura que tem os imóveis aqui em Torres e com essa vontade das pessoas terem de usufruir de todos os benefícios que uma cidade litorânea pode oferecer. E aí trouxe para cá o meu filho para ser sócio, meus filhos, o menor. E aí junto com eles a gente está tocando essa empresa. Nós estamos hoje executando já a 5ª obra aqui na Cal. E temos alguns projetos já em andamento aí para fazer mais algumas obras. O que está em andamento hoje? O que nós podemos... Hoje, basicamente, nós temos o edifício Acrópole, que nós estamos construindo, o residencial Acrópole, que é um prédio com 23 unidades de apartamento. 23 unidades, tem uma infraestrutura completa de piscina, salão de festas, área de convivências.
que vai incorporar bastante a esse paisagismo todo da Praia da Cal. Maravilha. E aí os próximos investimentos, nós temos 2 projetos que estão sendo desenvolvidos, mais um residencial e um outro comercial, também na mesma área aqui, que vai agregar uma qualidade melhor de vida, trazendo maiores benefícios para as pessoas que resolvam vir morar para cá. Maravilha. E como é que é trabalhar com a família? É mais fácil? É mais difícil? Olha, na verdade, assim, eu tenho os meus filhos são pessoas assim muito responsáveis e eu posso confiar plenamente no que eles no encaminhamento que eles dão para todos os processos dentro da empresa, e a gente está muito feliz em trabalhar com a família. Eu acho que talvez uma vez eu tivesse um pensamento um pouco diferente. Muitas pessoas dizem, mas é difícil trabalhar com a família e tal. Eu posso dizer a vocês que eu me surpreendi positivamente, eu acho muito bom. Que legal. E muito proveitoso e muito valioso trabalhar com a família. Está realizado? Estou realizado. Os dois seguindo teus passos? Muito, muito, muito. Que legal, né? Muito bom. Olha só, Ivan Menegotto conversando com a gente, e você pode ter acesso aqui a Menegotto Empreendimentos Imobiliários, que fica aqui na Praia da Cal, fácil acesso. E todos os imóveis da Menegotto estão à disposição lá na nossa Casa Imóveis, para você também buscar, pesquisar no nosso site e adquirir um imóvel aí com a imobiliária. Portanto, Menegotto Empreendimentos Imobiliários te espera. Ivan, muito obrigado por me receber aqui, receber a nossa casa também. Eu que agradeço a gentileza de vocês terem vindo até nós, nos estarmos dando esse espaço para a gente divulgar a empresa. E é sempre um prazer falar com uma empresa do renome, que é a nossa casa, e com ótimos profissionais que eles dispõem aí para oferecer ao mercado. Que coisa boa. Obrigado, Ivan. Obrigado. E a gente vai para mais assuntos aqui na TV Nossa Casa. Nosso tradicional fechamento, Imóvel Destaque, você confere a partir de agora. Aliás, fica o convite para que você possa visitar também o nosso site. Lá você tem todas as informações relativas às redes sociais, a informações ligadas, então, a negócio, algumas dicas e também os nossos programas que estão distribuídos nas plataformas digitais. E fica o convite para que você também possa se inscrever no nosso canal do YouTube. É isso aí, ativa o sininho para que você possa receber todas as informações atreladas à nossa mais bela. E aí, a gente vai então para esse Imóvel Destaque, depois as imagens aéreas, e eu te aguardo na semana que vem. Beijo muito grande, bom final de semana! Olá pessoal, eu sou o Matheus Magnus, corretor da Imobiliária Nossa Casa, e vim apresentar para vocês esse belíssimo apartamento de 3 suítes no centro de Torres. Totalmente mobiliado e equipado, esse apartamento conta com espaços amplos, perfeito para acomodar toda a família no centro de Torres. E pensando no conforto e privacidade de toda a família, esse apartamento conta com 3 generosas suítes.